Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai amado, Papai querido, gratidão, Papai, por tudo que tem feito por nós, Papai. Papai, estamos aqui, Papai, essa noite, para lhe pedir, Papai, para clamar a Ti, Papai. Vai até o encontro da nossa amada irmãzinha, Papai. Da nossa amada irmã Laís. Conceda a ela a vitória, Papai. Conceda a ela a vitória. Pedimos a Ti, Papai. Afaste dela, Papai, todos aqueles que querem o mal. Clamamos a Ti neste momento, Papai. Ouve a nossa súplica, Papai. Joga por terra, Pai, todos aqueles que tramam mal contra a nossa amada irmã. Sim, Papai, é verdade. Clamamos a Ti neste momento, Pai. E também cremos em Ti que iremos receber, Papai, essa vitória. Porque Tu tem o poder, Papai, de endurecer o coração e tem o poder de amolecer o coração. Verdade. Então eu clamo a Ti, Pai, neste momento, para conceder a vitória à nossa amada irmã. E desde já agradecemos, Papai. Porque quem poderá guerrear contra Ti, Papai? É verdade, Papai. Ninguém. E a Tua filha, Pai, é o Teu tempo. Verdade. Porque assim como o irmão trouxe ontem, que Tu habita na Tua igreja, É verdade. nos Teus filhos, que a Tua igreja viva e sustentáculo da verdade, Papai. Então lhe pedimos, Papai, e desde já agradecemos por essa vitória, porque aquele que pede com fé já sabe que já está a caminho a vitória. Porque quem é maior que Yau? Ninguém é maior do que a Ti, Papai. É verdade, Papai. Nós sabemos que está tudo sobre o Teu domínio. Agradecemos, Pai, pela vida dos Teus ministros, pela vida do Teu mensageiro, Papai. Pai, agradecemos a Ti. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Sim, Pai. nosso corpo e a nossa alma. Sim, Pai. Faça conforme a Tua vontade, Papai. Sim, Papai. E que não seja feito a nossa, mas a Tua vontade seja feita. Assim seja, Papai. E assim seja feita a Tua vontade. Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa.
paz do Papai Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Estamos começando, em nome do Papai Yahshua, mais uma reunião dia 3 de setembro de 2022. Gratidão, Papai, por a cada dia estar nos fortalecendo, E todos têm a liberdade. Todos têm a liberdade de fazer o que quiser. Todos têm. Mas aquele que procura fazer a vontade de Papai Yahshua, esses vão que alcançar o favor de Yahweh. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais se tem liberdade, mais é cobrado, para ver o que você fez. E aqueles que nos atacam, eles têm a liberdade. E é dada a eles a liberdade. Entende? Mas eles vão ser cobrados. Eles vão ser cobrados, irmãos. Por quê? Porque lá em cima não tem ninguém por nós. Na região celestial. E nem no palácio de marfim. Está sendo pisoteado pelos nossos inimigos. Tem a tribo de Benjamim e as duas testemunhas. Mas eles estão sendo subjugados. E nós vemos que o papai, ele está o quê? Está formando um grupo bem disposto para trabalhar na obra. Por isso que fala que vai haver o quê? Uma tribulação na terra inteira. Toda a terra vai ser o quê? Trabalhada. Vai ser trabalhada toda a terra. E nisso é necessário de um grupo bem disposto. Porque quando nós pegamos lá em Lucas, Lucas 16. Página 1817. Criando um povo bem disposto, irmão. Por quê? Porque vai ser toda a terra, irmãos. Vai ser cultivada. Vai ser cuidado. Não vai ser só Yahushalã, terreno. Vai ser toda a terra. Toda a terra. Não vai ser só Yahushalã, o Brasil. Vai ser toda a terra. Todas as nações. Por isso que a tribulação é para o mundo inteiro. Entende, irmão? O mundo inteiro vai ser cuidado. E nisso vai requerer de nós o quê? Ser bem disposto. E isso já começa a ver o proceder de cada um aqui embaixo. Entende, irmão? Já começa a ver aqui embaixo. Igual muitos vê essa reunião, vê como algo sem nenhuma importância. Mas assim eles também olhavam para nós quando nós éramos lá de cima. Quando nós cuidávamos dos menorzinhos, daqueles que
praticava a vontade de Yahweh, mas cuidava deles, cuidava dos negócios deles. Entende? Quando havia rebeldia, eram o quê? Disciplinados. Eram disciplinados. E você vê que a raiz aprofundou. Por isso que quando você pega lá Yauxalã, eles não quiseram aceitar de maneira nenhuma o Jesus. Não quiseram aceitar, porque foi bem trabalhado. Não aceitou papai e Alcha. Você vê que até o período de nós sair de lá. Quando nós saiu, aí você vê que quem entrou em cena foi o que? O administrador infiel. Mas até o momento que nós estávamos lá, você vê que era o que? Era cuidado por nós. Era cuidado por nós. Até o momento que nós saiu de lá. Até o momento que nós saiu de lá. E quando você pega aqui em Lucas 16, 1, Lucas 16, 1 fala assim, dizia ainda a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse, que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu, o que farei uma vez que meu mestre me retire a administração? Cavar, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Aí fala aqui, convocou então os devedores do seu mestre, um a um, e disse ao primeiro, quanto deves ao meu mestre? Aí ele fala, 100 barris de óleo. E respondeu, ele disse, então toma tua conta, senta e escreve depressa, 50. Depois disse a outro, e tu quantos deves? 100 medidas de trigo. E respondeu ele e disse, toma tua conta e escreve 80. Quem que é esse administrador aqui? Irmão Elbert. Esse administrador infiel. Não. Ah, não, é Satanás. Não, Lúcio. E quem que é esse homem rico, irmão Leandro? Que está citando esse. Um homem rico tinha um administrador e foi denunciado por dissipar os bens. Yauxa Micaial. E quando você pega lá, quando nós vemos aqui, que é isso que eu ouço dizer de ti, é o que? É hoje pelas escrituras, falando com a gente e mostrando que está sendo o que? Dissipado os bens. Está sendo dissipado os bens. É a mesma coisa quando você vê os dois copeiros. Um serviu o que? Fermento, o rei. E foi tirado do que? Foi tirado isso da administração, daquele ofício. Nós vemos que aquele que recebeu as vestes, o manto e a missão, ele foi colocado como rei. Você vê
que quando aquele faraó, ele fala com ele. Vão estar abrindo lá, irmãos, para nós ver. Gênesis. Isso aqui está alimentando a nossa fé, irmãos. Essa palavra maravilhosa, o maná, uma representação lá de trás. Nós vemos que poucos que acompanhou Marcha entrou na terra prometida. Nós vemos isso. Porque desprezava o maná e hoje não é diferente nos dias atuais. Eles desprezam, não tem que a paciência. Não tem a paciência. Eva não teve paciência. Você vê que aquele que não tem paciência não entende o que é o temor. Porque Ial fala através do que? Do cesto, que representa o temor a Ial. E o temor a Ial, irmãos, é o que? O princípio da sabedoria. E você, antes de nós pegar aqui em Gênesis, vamos estar abrindo aqui, ó, em Eclesiastes. Eclesiastes 5. Página 1076. 5:1. Fala assim, Eclesiastes 5:1 fala assim, que tua boca não se precipite e teu coração não se apresse em proferir uma palavra diante de Ial, porque Ial está no céu e tu na terra, portanto que tuas palavras sejam poucas, numerosas. E quando você pega aqui, irmãos, quando você pega aqui no 5:4, fala assim, mais vale não fazer uma promessa do que fazê-la e não cumprir. Não deixe que a boca te leve ao pecado, nem digas ao mensageiro, foi por inadvertência, porque dá a Ial a ocasião de se irritar por causa de seus propósitos e de arruinar a obra de tuas mãos, viu? Que as suas atitudes, viu? Falando mensageiro, porque é o mensageiro falando por Ial. Ah, eu não sabia. Tem muitos irmãos que é assim, eu errei, mas eu não sabia. Por quê, irmão? Nós já estamos bem crescidos para saber o que é certo e o que não é. E aqui fala que tuas palavras sejam o quê? Poucas. Que tuas palavras sejam poucas. E quando você vai lá, Gênesis 40, Página 86. e você vê que José, ele fala, é Ial que dá Crescimento. não, a revelação do sonho. Revelação. E você vê que ele desvenda, né, irmão? Até o sonho do rei. E é colocado. E você vê que o rei fala o que aqui com ele? Quando você pega aqui, Gênesis 41.
Gênesis 41. Gênesis 41, 33. E quando ele fala essa palavra aqui, irmão, ele está falando para o rei. É como se Alcha, você vê que ele fala e ele mesmo é colocado para administrar. Quando você lê aqui, Gênesis 41, 33... Gênesis 41, 33 fala assim: agora que o faraó escolhe um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito, que o faraó haja e institua funcionários na terra, tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. E eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm. E aqui fala, irmão, no 34, que o faraó haja e institua funcionário na terra, tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito. Quando nós vemos essa quinta parte, uma representação do que? Sardes, vestes limpas, que é o que? A quinta era. E aqui fala, em 34, que o faraó haja e institua funcionários na terra. Tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. E está sendo o que? Tomado. Está sendo tomado. E eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vem, armazene o trigo sob a autoridade do faraó. Coloquem os víveres na cidade e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome, que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. E aqui quando fala víveres, ou quando você lembra do que quando fala víveres, irmã Adriana? Oi? Não. Não, é seres vivos. E quando você pega aqui, irmão, em Gênesis, porque era o que ia alimentar a terra. Era o que ia alimentar a terra. E você vê que ele fala assim, recolhe o quê? A quinta parte, representando o quê? Representando a Sardes, vestes limpas. E quando fala aqui, víveres desses bons anos que vem armazenando o trigo sob a autoridade do faraó. Coloque os víveres na cidade e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito. Viu, irmão? Isso aqui é coincidência? Tudo isso? Lógico que não. E fala assim, a terra não será exterminada pela fome. E quando você pega aqui, irmão, antes de nós ir aqui, vão lá em enviará fome. Malaquias, não é? Fome, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir. Oséias,
Isso, tá lá em Oséias. Se os irmãos acharem, Eu achei os versos, mas não sei onde que tá, porque eu hã? Não, não é não. Enviará fome. Porque, irmão, isso é tudo a palavra que é codificada. Oséias 2. Depois os irmãos olham aí e me falam. Vamos voltar lá em Gênesis. Depois os irmãos olham aí e falam assim, a palavra fala assim, ó. É Amós? Amós 8:11, confundi com Oséias. Amós é 8? Isso. 1620. Esse virão de... É. 1625. Amós 8, a partir do 11. Quando você pega... Isso. 8:11. Nayal Shalom. Por quê, irmãos? Porque a fome vai ser de ouvir a palavra. E hoje nós temos o que? A liberdade de poder o quê? Expressar o nosso amor, o nosso carinho por Yahweh. E esse ato que nós fazemos é um ato de amor, se reunir em nome de Papai Yahweh. E você olha que não há outros tão perseguidos igual nós. Não há outro que se reúne igual nós. Quando nós assim, olha, irmão, com, como se diz, orgulhosos, mas nós somos o quê? Nós estamos aqui alegres e felizes pelo Mashiach. Nós estamos se exaltando por conta do Mashiach, porque nós estamos reunidos com eles, né? Porque Yausha, grato a Yausha, grato a Yahweh. Entende, irmão? E nós se alegra. Já o Paulo ele fala, se você se exaltar, se exalta no Mashiach. Isso aqui, irmão, é algo maravilhoso, uma oportunidade, irmão, sem palavras, de ser chamado. Eu falo para os irmãos, Yahweh, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que são sábias. Eu, falando de mim, eu, por mim mesmo, não teria força de estar aqui, mas quem nos sustenta é Yahweh, irmão. Alguém tem dúvida? Quem está conduzindo essa obra é Yahweh. Você pega as revelações que tem nos dado, irmãos, esse período. Eu falo para os irmãos que eu sinto, irmão, quando eu me acomodo, quando eu falo acomoda assim, irmão, eu não estou fazendo algo ou ouvindo alguma coisa, eu começo a sentir arder por dentro. Minha junta começa a arder. Meus olhos começam a arder. Todo meu corpo começa a arder. Quando eu fico sem pensar, minha boca até seca. Entende, irmão? Quando eu fico, paro um minuto e digo, oi, irmão, eu gosto de ficar ligado a todo momento, irmão. Não importa onde que eu estou, aonde que eu vá, às vezes eu estou conversando com a pessoa, mas minha mente está
como se diz, mastigando. Está mastigando a palavra. Porque se nós sabemos discernir o tempo, não saber discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não sabe discernir que nós estamos no tempo de partir, é notório, irmão, é notório tudo isso. É muito notório, mas muitos querem o quê? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, isso não é errado. Não, isso é certo. Querendo o quê? Julgar com seus próprios olhos e não querendo fazer, entende, irmão? Desculpa, não querendo fazer a vontade de Yahweh. Quando você pega aqui Amós, desprezando o maná, irmão, e querendo que cordonize. E é o maná que sustenta a nossa fé. Noé, ele falava sobre o dilúvio, ele pregava sobre o dilúvio. E a palavra fala, será como nos dias de Noé. Muitos estarão casando, festejando, dando casamento. E hoje, uma coisa que eu falo, eu nunca vi um tempo em qual se está mais fazendo festa. O povo lá onde você vê está tendo festa, o povo está festejando. Uma outra coisa que eu observei também, parece que as denominações aumentaram, né? Não sei se é aqui nessa cidade, mas tem muitas denominações. Ué, por quê? Porque é aquilo, né, irmã? Querendo ganhar, usando do tempo para ganhar. Porque eles fazem isso, eles usam do tempo para ganhar dinheiro. Aproveita daquela situação. E nós vemos que aos olhos, igual Eliseu falou, aos olhos parece até algo bom, mas lá tem o quê? São águas ruins, águas de morte, entende? Águas de morte, igual você vê aí, o que eles traz, entende? O que eles traz é o que morte, não exerce aquele amor fraternal verdadeiramente, entende, irmão? Se souber o nome de pelo menos umas 10 pessoas numa denominação que tem aí na quantidade de, põe aí, vou pôr pouco, de uns 50 a 30, se souber o nome, aquele que sobe no púlpito e se posiciona como pastor, souber o nome de umas 10, é muito. É muito. E você vê que um bom pastor, ele cuida das ovelhas, chama pelo nome, e ela ouve. E eu falo para os irmãos, não precisou eu estar lá, vivenciar lá, mas nada fica oculto perante o Espírito de Yahweh. Nada fica oculto. Tudo é revelado através do Espírito, que é compartilhado conosco. É igual a palavra. Aquele que pede, recebe, irmão. Aquele que quer trabalhar na obra, o Pai ouve e concede a vitória. Mas se pedir de todo o coração, almejando aquilo como a única coisa valiosa. E eu te garanto que as demais coisas serão acrescentadas e rapidamente, irmão. Rapidamente. E eu falo para os irmãos que aquele que quer trabalhar na obra, igual o irmão Paulo Shaul, ele ficava assim, eu lembro dele falando, porque ele falava junto comigo. Eu só não cheguei a falar com o mensageiro, eu só fiquei assim, na hora certa, eu vou observar o que é eu faço. Eu vou pedir a permissão para o mensageiro.
Já o irmão Paulo, ele ficava, eu não sei fazer nada. E hoje você vê quantas pedrinhas que chegou para perto através do irmão. Porque é o dom que ele tem de pastorear. Chamar no YouTube, no Facebook, entende? Um trabalho muito maravilhoso. E Al ia levando até ele e ele ia conduzindo para o bom pastor. E quando você pega aqui Amós 8:11, irmãos, quando for de administração, nós temos que olhar assim e falar: essa é a hora que eu mais estava almejando. Entende, irmão? Mas de todo o coração. Por quê? Porque não há nada melhor do que ser conduzido por Ial, do que ser dominado por Ial, irmão. Não tem nada melhor do que estar reunido com os irmãos. Isso tem que ser o nosso foco. E não é fácil, entende? Aqueles que estão aqui hoje são os valentes. São os valentes, entende, irmãos? Porque largou tudo. Pelo tanto que nós foi, como se diz assim, contaminado. Pelo tanto que nós foi contaminado, largar tudo. Entende? Você vê que é Ial. E não é fácil, irmão. Não é fácil estar aqui hoje. O inimigo, quantas vezes ele já gritou, entende? Hoje ele nem perde mais o tempo. Porque você vê, se fosse fácil, igual eles falam que é fácil, era para estar o que? Cheio. Porque isso aqui é de Ial. E eles sondam, irmão. Quando há uma algo errado, quando há algo errado, ele tira para fora, lança para fora. A pessoa acha que é ela, mas não é. É Ial que tira. E todos que estão aqui é porque está achando o quê? Está achando o favor de Ial. Ial está se agradando, está achando graça em cada um. E você vê que aqueles reis, você pega aí o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele não bater de frente com Ezequiel. E você vê como que Ezequiel prosperou em tudo, irmão. Porque era íntegro. A Ial era reto, fazia conforme a vontade de Ial e obtinha sucesso. Que vale a juntar coisas terrenas e ao pedir a sua vida, juntar famílias que te desprezam em sua casa, enquanto a verdadeira família se encontra aqui. A família de Papai Yaucha, entende? Você vê que a palavra deixa bem claro, irmão. Deixa bem claro que o próprio Papai Yaucha falou que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que pratiquem o que? A vontade de meu pai, que pratica a vontade de Ial. Para que querer encher casa, entende? Pessoas que desprezam papai, que desprezam a palavra. E hoje nós não podemos fazer nada, irmãos. Hoje nós não podemos fazer nada por eles, a não ser o que? Lançar a semente. Mas quem vai dar o crescimento vai ser Ial, porque a nossa recompensa está lá em cima. Ial está querendo usar nós como uma referência de fé, como uma referência para quando nós subir, irmão, não vai ter aquele que não vai bater no peito e falar: aquele lá era meu irmão, aquela lá era minha irmã, era minha mãe. E eles estavam reunidos. E Ial está querendo usar nós como o quê? Referência. E você vê pela revelação da palavra, irmão. Isso aqui não é do homem, isso tudo. Mas temos que o quê? Praticar primeiramente o quê? O amor. Consertar nossas veredas.
Porque só assim para haver o quê? Uma vida com abundância. Não é uma vida de 100 anos, mas uma vida com abundância. Quando você pega aqui Amós, e o irmão Paulo, ele recebeu o que tanto estava querendo, entende, irmão? Não só ele, mas também eu falo para os irmãos, eu também queria trabalhar muito na obra. Eu pedi o papai para me encaixar, mas sempre fazendo conforme o que as instruções do mensageiro, entende? E a tendência de dar certo quando você faz conforme a instrução do mensageiro é 100%, porque ele é instruído por Ial, irmão. Ial fala através dele. Por isso que fala, não coloque o rei numa má situação, porque ele fala por Ial, as atitudes dele é por Ial, irmão. E quando você pega aqui Amós 8:11, fala assim: eis que virão dias, palavra de Ial, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Ial. Ouvir a palavra de Ial. E aqui fala, sede e fome de pão. E quando você volta lá, fazendo uma referência com o quê? Com o final dos tempos. Quando você pega aqui, irmão, antes de nós lá em Amós, aqui fala, enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Aí você vai lá em Lucas 11. Página 1808. 1808. E a água é tranquila, irmão. Nós estamos no tempo de vacas gordas? Estamos no tempo de vacas gordas. Não é tempo de ficar apavorado. Porque a palavra fala quem está retendo, irmão. Quem está retendo. Mas vai ter um momento que o tempo vai acabar. Que o tempo vai acabar. E quando você pega aqui, ó, e Romano, ó, Lucas 11:5. Lucas 11:5 fala assim: disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro, não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-lo a ti. Digo, mesmo que não se levante para dá-los, por ser amigo, levantar-se ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisar. E quando fala amigo, chegou de viagem, é aquele momento em que aqueles compreenderem que tiver o quê? Tiver que morrer para alcançar o quê? Alcançar uma posição de honra. Aí aquele que está ministrando aqui na terra, eles vão pedir, porque vão estar compreendendo e vai estar entregando no tempo o tesouro. Qual que é o tesouro? Qual que é? Não, a moeda de troca é a fé. Quando você pega lá, vamos lá em Malaquias. A oferta.
que é a oferta de Malaquias 3, irmã Adriana? Oferta? É, A palavra? não, as pessoas, as ovelhas. Exatamente, vai estar entregando o que? A primícia. Vai estar entregando as primícias. E aqui ele fala, já lhe foi um, agora eu preciso de mais pão. E quando você pega aqui, ó, em Malaquias, 1684. Malaquias 3:9. Viu? É a insistência, irmão. A insistência. Outras palavras, a perseverança. Porque nós estamos aqui, o quê? Perseverando, insistindo, irmão. Insistindo. Malaquias 3:9 fala assim, ó. Eles estão sob a maldição. Quando fala vós, é os que ficarem. E continuais a me enganar. Vós todo, o povo, trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Alimento em minha casa. Porque quando foi entregue, aí vai haver o que? O entender, vai haver o que? O esclarecimento dos fatos, das coisas, e vai alimentar a fé daqueles que ficaram. E vai alimentar. Por isso que quando você volta lá em Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis, irmão. Hoje, o que estamos estocando aqui, o que o papai nos instruiu a fazer, ó, gravar. Porque estamos estocando no celeiro. E você vê que o oitavo, ele recebe o que? As orações. E o anjo, o sétimo anjo, o envia para o quê? O envia para trazer também o pão. Por que que ele está levando as orações? Porque ele entende que o único que pode receber é Yahshua, o único que pode responder é Yahshua e Micael. Diferente, porque é diferente de Lúcifer. Lúcifer, ele pega e ele mesmo que responde. O outro pega e leva e fala: o que tu queres que eu faça? Entende, irmãos? Por quê? Porque o único que pode responder é aquele que tem o que? A plenitude do Espírito. Só o rei. Por isso que o oitavo ele leva as orações. Porque ele armazena, quando ele é enviado, ele armazena o que aqueles da igreja que estão se reunindo na tribulação estão precisando. Ele armazena e leva até o rei, juntamente com aqueles que o rei estabelecer para vir. Porque você vê que o filho, o primogênito, ele o que? Trabalha a terra. Ele trabalha a terra. Enquanto o filho mais novo, ele o que? Ele gasta com as coisas. E você vê que os servos mantêm com
o pai de família. Você vê que o servo, enquanto o primogênito, ele chega, você vê que o servo que vai avisar os primogênitos. O teu irmão chegou. E aonde que estava o mais velho irmão Edgar? Estava trabalhando. Estava trabalhando a terra. Entende? Estava trabalhando a terra. E quando você pega aqui Gênesis 41, olha, porque Iau, irmão, não vai nos acender para colocar escondidinho debaixo da cama, não. Ele vai nos acender para trabalhar a terra, vai nos colocar numa posição elevada. Ele não vai nos acender, irmão, só para nós ficar lá em cima, desfrutando. Entende? Ele vai nos acender para nós trabalhar a terra. Aqui, Gênesis 41, 33. Por isso que nós estamos aprendendo com o quê? Com a face de Iau. Com Micaial. Por quê? Porque ele já foi criança, assim como a gente, conforme Provérbios 4, igual o irmão ontem leu. O irmão Marcos Beethoven leu Provérbios 4, mas ele não pegou, ele leu do 20, né? Provérbios 4, lá, aonde mais ou menos? No 3, no 4 ele fala, eu era criança, assim como vocês. E você vê que ele fala, será o quê? Diademas. E é o que hoje nós estamos o quê? Trabalhando, fazendo com que nós possamos o quê? Possamos ser bem vistos aos olhos de Iau. Crescer em graça e conhecimento, igual o irmão trouxe ontem sobre a semente. Chegar o quê? Na maturidade. Para alcançar também diademas. Micaial está conduzindo nós para ter vários diademas, assim como ele também tem. Porque ele passou por várias missões e foi aprovado em todas. Foi aprovado em todas. Nós hoje estamos o quê? Numa missão. Gênesis 41, 33. Fala assim, agora que o faraó, depois que ele revelou o sonho, escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra. Tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos. E aqui está a palavra, Shaul Paulo fala assim, ó, nada debaixo do sol, Shaul não, Eclesiastes fala, nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. E Shaul Paulo fala assim, não é de uma forma exata, mas semelhante, porque o tempo de vacas gordas é 3 anos e meio, e o tempo das vacas magras é 3 anos e meio, que forma o quê? A plenitude, os 7 anos. Forma os 7 anos. E isso é o que, irmão? Isso é desvendar o segredo. Isso é desvendar o segredo. Porque hoje faz todo sentido o tempo da figueira, de 80 anos. Faz todo sentido, irmão. E quando você pega aqui, ó, antes de nós ler aqui, vamos lá em Salmos. Hoje faz todo sentido, mas se você se alimentar do espírito do erro, o que vai acontecer? Vai cambalear de um lado ao outro e não vai compreender nada. E vai ficar com fome. Mas quando você se alimenta do fruto da árvore da vida, você se sacia. Você aguarda até a próxima refeição. Porque a primeira te satisfaz. E se não te satisfaz naquele momento, tem mais, guardado, estocado. Gratidão, né, irmãos? Vamos lá. Salmos 90. Porque é
com fartura, irmão. Filadélfia é fartura. O papai 2 anos e pouco nos alimentando. Provérbios 99, fala assim, ó. Salmos, isso mesmo, Salmos 99. Por que, irmãos, que eu vou... O que acontece quando acontece isso? É porque nós temos um corpo ainda bem frágil. O espírito de alma é bem potente. Entende? É bem forte. E ele nos conduz em tudo. E muitas das vezes nossa mente não consegue acompanhar, mas aí o Espírito nos traz para o local, entende? Para a linha de raciocínio. Por quê? Porque a igreja de ao vivo é o que? Somos nós. E ao habita dentro de nós. O Espírito de ao. Você vai recebendo conforme o seu desempenho na obra. Entende? Conforme você praticando as palavras que está saindo da boca de algo. Você vai praticando e vai adquirindo o quê? Poder e autoridade. Vai crescendo em graça e conhecimento perante algo e perante os homens. Entende? Mas tem que o quê? Praticar. Não é perder tempo com coisas pequenas. Querer brigar com teu irmão por conta pequena. Que a edificação do teu irmão seja o quê? O teu alvo. Que a edificação do teu irmão seja o teu alvo. E procurar sempre o quê? Andar junto, irmão. Procurar fazer com que a palavra surja efeito na vida do teu irmão. Igual você tem que ser o quê? Temperado em tudo. Em tudo, irmão. E essas instruções saem diariamente da boca da sabedoria, da boca de alma. Salmos 99. Fala assim. Vamos pegar 90:10. Fala assim, 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos, se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Põe aí, fadiga, marca aí fadiga, e nós voamos. Por quê? Porque aqui Marcha já compreendia que ao final da figueira, ele ia o quê? Voar, ia ser chamado, suba até aqui, marca aí, fadiga. Fadiga. Aí você vai lá em Apocalipse. Por quê, irmão? O que o mensageiro de Sardes falou sobre Salmos 90? O mensageiro de Sardes, o que ele falou? Oi? Que era fermento. Se não acontecesse a redenção como ele queria, era fermento. O mensageiro de Sardes falou isso. Porque ele falou assim, tem que se cumprir. Mas ele não entendeu que ele estava vendo o quê? Pelo espírito do erro. Porque o espírito de alma nos revela até o que está mais profundo. Espera aí. Aqui, ó. Apocalipse 14.
Apocalipse 14, 9. Vamos pegar aqui, irmãos, Apocalipse 14, 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Tributai-lhe glória, entregar a adoração àquele de quem é o direito, porque Iauxa se tornou Iau forte e valente. E aqui fala: tributai-lhe glória, dei glória. Aí, quem que é esse anjo aqui? Irmão Rodrigo. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes. Fala alto. Aê, irmão Rodrigo, certinho. Micael. Exatamente. Aí, quando você pega aqui no 8, fala assim: o outro anjo, o segundo, continuou: caiu, Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do furor. Com o vinho do furor. Por quê? Porque Babilônia estava instruindo as pessoas a errar, e nisso que estava bebendo o quê? Estava bebendo o vinho que fermentado, e nisso que estava acendendo a ira de Iau contra esse povo. Por isso que o sexto, irmão, ele compreende que a Babilônia e as suas filhas estão erradas, porque ele são a taça. Os 7 anjos derramando o quê? As 7 taças do furor da ira de Iau. Porque eles sabem o que está sendo instruído, o que está sendo ensinado é errado. E eles veem que isso que está sendo ensinado, eles tiveram tempo para aprender, mas eles não quiseram. E nisso eles o que? Derramam o furor da ira de Iau sobre a terra. Mas eles derramam para fazer justiça. Enquanto administrador infiel, ele faz o que? Injustiça. Mata quem não deve matar, quem não deveria matar. Entende? Inspira, dá inspiração de adquirir algo, aquele que deveria o que? Está sendo cobrado. E quando você pega aqui, Apocalipse 14, 8, fala assim: o outro anjo, o segundo, continuou: caiu, Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do furor. O que conduziu o povo a ser o que? Castigado por Iau, pelo furor de Iau. Fez com que o povo se tornasse o que? Errante perante Iau. Idólatra. E nisso acendeu o que? O furor. E quem carrega as 7 taças? 7 anjos. Porque eles são a taça onde contém o Espírito. O Espírito revela tudo. O Espírito de Iau revela aos 7. E eles vê que Babilônia é a culpada. E nisso eles derramam aquela ira do espírito de Iau, do furor de Iau sobre a terra. E ai.
Irmãos. Aqui Apocalipse 14, 9. Fala assim: outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, antes de nós ir aqui, esse anjo aqui de Apocalipse 14, 8, outro anjo, o segundo continuou: caiu Babilônia a grande. Quem que é? Irmã Marlene. Raial. Certinho, irmão. Raial. Por quê? Porque Babilônia, quando você pega na carta de Tiatira, fala assim, com aquele anjo que foi estabelecido para pregar contra Babilônia. E lá refere-se Babilônia como Jezabel. E Elias fugiu de Jezabel, mas agora ele vai bater de frente com aquela entidade que representa Jezabel, que é a Babilônia. E quando você pega aqui em Apocalipse 14, 9... 14, 9. Isso, fala assim: o outro anjo ainda, o terceiro, seguiu em alta voz. Irmã Leia. Quem que é esse anjo? Exatamente, Marcha. Aí fala assim: se alguém adora esta besta e sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Ial, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Quem que é essa besta aqui? João Gabriel. Exatamente. Exatamente. Emanuel. Aí fala assim, no 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e a sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos. Viu? Nisso se firma a perseverança dos santos. Porque a perseverança é aqueles que perseverar vão ser aqueles que vão ser coluna e sustentáculo da verdade, que são o resto e os desatentos, o resto de Sardes e os desatentos de Filadélfia. E eles vão o quê? Vão buscar com insistência e vão ser perseverantes e vão pregar, vão anunciar, assim como nós estamos anunciando. E eles vão ter que anunciar algo a mais. Vão ter que anunciar que além de Papai Yahshua veio na terra como homem, os filhos também veio nessa terra e como homens. Apocalipse 14, 12 fala assim: e nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardem os mandamentos de Yahweh e a fé em Yahshua. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, falando com as duas testemunhas, escreve: felizes os mortos, os que desde agora morreram no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas. E quando você pega lá em Salmos 90, 10, fala que é o que? Fadiga.
80 anos, voltar lá, viu fadiga? Aí você vai lá em Salmos 90:10. Salmos 90:10. Por que que o Espírito fez questão de falar isso, irmão? Porque ele sabe que aquele que ficou, não, aquele que ficou um dia falou que o Salmos 90:10 não era inspirado. E o Espírito faz questão de falar, escreve na tábua do coração desses que segue o mensageiro de Sardes. Porque o mensageiro de Sardes é de qual era? Irmão Vitor. Qual era? Qual número? Representa qual número? A quinta era. E os querubins foi criado no quê? No quinto dia. E nisso é o quê? Vai haver a disputa para ver quem está com a razão. Entende? Por quê? Porque você vê que o mensageiro de Sardes, ele vai o quê? No final, ele é uma representação de Sansão. Vai ser restaurado novamente as forças. E nisso ele vai derrubar o quê? As duas colunas. E quando você vê qual príncipe da época de Davi, chefe, que servia Davi, que representa o mensageiro de Sardes, irmão Eudo. Servia o mensageiro? Não, que servia Davi, que representa o mensageiro de Sardes. Amasa. Isso, e Amasa foi estabelecido ele servir no lugar de quem, irmã Leia? Amasa foi estabelecido servir Davi no lugar de quem? Quem servia Davi, que ia ser tirado o cargo dele, e Amasa ia ocupar esse cargo. Será que é Joabe? Exatamente, Joabe. E Joabe representa quem? Irmão Rodrigo. Isso, Emanuel. Mostrando que o mensageiro de Sardes ia servir no lugar do Emanuel, da criatura que foi criada no quinto dia. Viu? A quinta era batendo de frente com as criaturas que foi criada no quinto dia. E quando você vê lá, Dan, que representa a carta de Sardes, fala assim, você julgará, será? Daqui a pouco nós vamos estar vendo isso. Vamos só finalizar aqui, ó. Salmos 90:10. Viu? A quinta era batendo de frente com as criaturas do quinto dia, que foi criada por quê? Para receber, para tomar posse lá de cima. Por isso que aquele que multiplica 5 minas, ele recebe 5 cidades. Por que fala 5 cidades? Remetendo à cidade que era administrada pelas criaturas que foi criada no quinto dia, os querubins. Ele vai o quê? Vai administrar essas áreas aonde os querubins administravam. Porque em cada área eles recebiam o quê? Recebia uma função para instruir o povo, para chegar para junto de quem? Esses querubins que estão lá em cima, eles usam essa autoridade para o quê? Para instruir o povo até Zeus. É igual você pega aí o budismo, o candomblé, o espiritismo e essas milhares de religiões que existem. E esses querubins direciona, trabalha para manter a fé dessas pessoas vivas, para
Zeus receber adoração, fazendo prodígios. E você vê que são poucos prodígios, mas no momento em que as primícias das primícias e as primícias subirem, eles vão receber autoridade nessas regiões celestiais. E eles vão o quê? Vão destruir todo esporte, ídolos, aqui embaixo. Quando se prostrar perante aquele, como se diz? Aquela estátua, aquela imagem. Aqueles que estiverem na região celestiais vão entrar em cena para destruir e também disciplinar a vara e direcioná-los para Ial e Ialcha. E eles vão ver irmão, que o único povo que está sendo bem sucedido são aqueles que estão o quê? Invocando Ial e Ialcha. Entende? Porque hoje nós vemos, irmãos, que estão lá, não estão em nosso favor. Não vão receber mais bênção no nome de Zeus. Eles abençoam aqueles que recebem Zeus. Nós recebemos por quê? Por que nós recebemos, irmão? E tudo que nós temos é abençoado. Porque acima do palácio de marfim está a luz inacessível, onde se encontra Ial. Ial nos dá tudo aquilo que é necessário para nós poder caminhar nesse deserto e ser bem sucedido, para tomar posse novamente da região celestial e poder administrar toda a terra. Entende, irmão? Todas essas religiões vão ser o quê? Atormentadas, vão ser destruídas. E aqueles que não aceitar a disciplina vão ser lançados fora. Entende, irmão? E isso é o que? Justiça. Justiça, irmão, porque isso já era para estar havendo. Mas nada acontece se não for da vontade de Ial. Ial, ele permite. Ele permite, nada sai do controle. Quando ele vê que está saindo do controle dele, aí ele convoca o exército celestial para cortar o mal pela raiz. Aí quando você pega aqui, ó, em Salmos 90:10. Fala assim, 70 é o ano, 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos, se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Viu? Fadiga, aí você volta lá em Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13. Fala assim: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, mostrando que esses irão morrer o quê? No final da figueira, do tempo da figueira, para se cumprir o quê? Os 80 anos. Por quê? Porque falou que era o quê? Era fermento. Era fermento, irmão. E aqui ele fala: descanse de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Pois suas obras o acompanham, porque avisando, ó, vocês vão morrer. Vão descansar das suas fadigas, porque vai se cumprir
O Salmos 90, 10, que o tempo da figueira é 80. Mas aqueles que morrer pelo amor do Mestre vão descansar de suas fadigas. E suas obras vão o quê? Acompanhar. E quando fala aqui, nós voamos, mostrando que as duas testemunhas, naquele momento em que fala que a voz chama ela, onde que está essa palavra? Lá em 11, Apocalipse 11. Isso, 11. 11:11. Fala assim: contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Al, penetrou-os, e eles se puseram em pé. E grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvia então uma voz forte do céu que lhe dizia: suba para aqui. E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade caiu, e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Ial do céu. Viu? E lá mostrando, irmão, porque o Espírito faz questão de falar fadiga, mostrando que o tempo da figueira vai se completar, irmão. E eles vão o quê? E, neném lindo, e as obras vão o quê? O acompanhá-lo. As obras vão acompanhá-los. E quando você pega lá em Lucas 12, abre lá em Lucas 12. Aí fala aqui, ó. Vamos pegar no 12:1. Fala: neste momento, inteirinho, havendo a multidão afluído aos milhares, viu? Milhares de miríades o serviam, a ponto de se esmagarem uns aos outros. Ele começou a dizer, em primeiro lugar, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. A primeira coisa que foi dito para nós: sai fora dos evangelhos anátemas. Sai fora dos evangelhos anátema. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver de dito às escuras será ouvido à luz do dia. E o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. E aqui fala, oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiver a escura será ouvido à luz do dia. À luz do dia. E quando você pega lá Isaías 60, fala assim: levante, põe de pé, porque a luz de Ial te iluminará. Raia sobre ti, porque ele é referido como que? A luz do dia. É o que está o que? Iluminando toda essa escuridão, irmão, de trevas. E você pega Isaías 60, deixa ele aberto, Lucas, vamos lá, Isaías 60.
Ó Yalcha, ó Yalcha. Isaías 61. Fala assim, ó, põe-te em pé, resplandece, porque tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Yahweh, e sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do seu sol nascente. Viu? Aí você volta lá em Lucas 12. Porque a luz de Yahweh está raiando sobre Micael. E nos seus raios estão a cura. O compartilhar do teu espírito está o que? A cura. Por quê? Porque nós vemos a lua, né, irmão? O sol, a lua sendo vestida. Aí Lucas 12, 2. Não vou pegar aqui, irmão, 12:1, porque é a palavra, irmão, direcionada para os discípulos. Ó, para os discípulos. E também para aqueles que estavam sendo discipulados, também para os apóstolos, para os 12. Representando o que? As 12 tribos. Primeira palavra, olha o que fala aqui. Lucas 12:1 fala: neste inteirinho, neste tempo, havendo a multidão afluída aos milhares, a ponto de se esmagares uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar aos seus discípulos: cautelai-vos do fermento dos fariseus. O reino é semelhante a uma mulher que pegou uma medida de fermento para 3 de farinha, até que tudo ficasse levedado. E isso estava o que, irmão? Isso estava obscuro. Nós não enxergávamos. E a primeira coisa que aquele que recebeu as vestes, o manto, o nome e a missão foi o que? Nos iluminar. Aí fala assim, ó, Lucas 12:2 fala: nada há de encoberto que não venha ser revelado. Viu? O fermento estava encoberto. Nem de oculto que não venha ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia. E o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre o telhado. Aí fala aqui, ó, 14:4. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Instruindo o que? Instruindo aqueles para que for para a tribulação. Você vê que o rei, quem é que está chorando? É, irmão, não. Quando você pega o rei Ezequiel, ele fala: não tenhais medo do rei Senaqueribe, porque o que está conosco é muito maior. Muito maior. E aqui você vê que naquele momento está direcionando, irmão, essa palavra para o quê? Para a tribulação, porque eles vão ter que morrer. Aí fala assim, Lucas 12:4 fala: meus amigos, viu? E começa: meus amigos,
não vai receber o pão por serem amigos, mas por conta da insistência. Aí ele já dá o pão. E vocês querem pão? Então toma, meus amigos. Aí ele fala assim, ó, meus amigos, aí ó o pão vindo. Eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada pode fazer. Mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no Geena, no lago de fogo. Sim, eu vos digo, a este temei. Aí fala assim, não se vende 5 pardais por 2 as. E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Al. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Muitas pardais, muitas aves. Muitas aves. E aqui fala 5 o quê? 5 pardais. Não se vende 5 pardais por 2 as. Aí fala, e no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Al. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Porque quando fala 5 pardais, é aquele jogo de palavra. E aqui está mostrando o quê? Quando você pega, vai haver o que? Aqueles da quinta era, que vão ter que passar pela tribulação, pela morte. Pela morte. Aqui fala o quê? Estão todos contados. Vocês já estão o quê? Contados para fazer parte dos 144 mil. Vocês não são esquecidos. Não temeis. Não temeis. Aí fala aqui no 8. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Al. Viu? E eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarar por ele diante dos anjos de Ial. E você pega isso aonde? Vão lá na carta de Sardes. Três, 5. Deixa aberto o Lucas também, viu, irmãos? Apocalipse 3, 5. Fala assim, ó. Ao vencedor se trajará vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você volta lá. E Lucas 12, 8. Ô irmão, mas antes de lá, volta 12, 6. Lucas 12, 6. Não se vende 5 pardais por 2 ases.
Ases significa o quê? Burro. Ó, aqui, irmão, pega aí. Aqui, se eu não me engano, significa burro. Burros. Hã? Burro. E é o quê? É um animal para servir do quê? De transporte. E é híbrido. E aqui falando, vocês valem muito mais do que esses dois ases. Vocês valem muito mais do que Emanuel e muito mais do que o falso profeta. E aqui fala, não se vende 5 pardais por 2 ases. 2 o quê? 2 híbridos. 2 querubins. Viu? Aqui, ó. Não se vende 5 pardais, irmão. Não se vende. Não se vende, não se troca. Aqueles que são de Sardes pelos 2 querubins, que é Emanuel e o falso profeta. Viu aqui o que fala, irmão? Aqui, ó. Lucas 12, 6. Não se vende 5 pardais por 2 ases. E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de algo. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vocês todos estão contados para ser primícia. Não tenhais medo, pois vale mais do que muitos pardais. Viu? Vale muito mais do que pardais. Se pardais vale mais do que os burros, então imagina vocês, descendente de Adão, vale muito mais do que esses 2 burros, 2 animais de carga, desobedientes. Porque os 2 que vão o quê? Vão guerrear contra os santos do Altíssimo. E quando você pega aqui, ó, Lucas 12, 8. Lucas 12, 8. Porque papai Yahshua fala lá em Colossenses 1,15. Ele veio para reconciliar os do céu e os da terra. Ele direciona a palavra tanto para os do céu quanto os da terra. E aqui, Lucas 12, 8 fala: eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também, viu? O Filho do Homem, porque o Filho do Homem, irmã de N. Porque aqui fala o Filho do Homem. Hã? Isso. Exatamente. E por que aqui está ainda falando o Filho do Homem? Porque o Filho do Homem que está declarando. Por que fala aqui que o Filho do Homem que vai declarar perante os anjos? Que esses também são filhos. Não, porque quando você pega lá em Tessalonicenses, fala que aqueles que estiverem lá não vão proceder. Então ele está na posição ainda de filho, está ainda como Micaial. Ele vai estar ainda como Micaial, como filho do homem. Como filho do homem. Por isso que quando você pega em Apocalipse 3, fala assim: proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Mostrando que enquanto não se completar o número dos 144 mil, ele não se transforma em Yahshua. Então é necessário juntar os 144 mil e naquele momento ele vai entregar os 144 mil para o sétimo. É o que? É aquele que proclamando, falando: esses são os meus filhos. E ele recebe o sétimo, toma, porque o sexto também é o sétimo. Tá entendendo, irmãos?
Por isso que quando você pega em Apocalipse 3, fala assim, ó, proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Por quê? Porque aqui mostrando que aquele que vai proclamar que está ainda, vai proclamar, ô Pai, esses são os meus filhos que tu me destes. Esses são os meus filhos. E no momento que ele se transforma, o sétimo aceita. Porque o sexto proclamou que aqueles eram filhos. Aí quando você pega Lucas 12:8. Lucas 12:8. Fala assim, eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Iau. Viu? E aqui fala dos anjos de Iau. Aqui não fala, vou declarar diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqui fala, se declarará diante dos anjos. Ele vai dar ordem para os anjos também virem ajudar, alguma coisa assim, meu amado? Não. Porque nós vamos estar lá em cima. É porque vai estar lá em cima e vai declarar, esses também são meus filhos. E quando não fala que pai, por quê? Quem está falando é o pai, é Yahshua. E quando você pega na carta de Sardes, fala assim, eu vou declarar diante do meu pai e dos seus anjos. Porque aqui é Yahshua que se tornou Yahweh forte e valente. Entende? Ele está acima. Por isso que ele fala, vai declarar diante dos anjos. E de Yahweh, viu? Que ele fala ainda de Yahweh. Porque Yahshua se tornou Yahweh forte e valente. E ele se declara. Aí fala assim, 12:8. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Yahweh. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Yahweh. E quando você pega a carta de Filadélfia, fala assim, por não ter renegado o meu nome, mostrando que aqueles que não renegou quando viu Micael e compreendeu que ele se tornou sétimo e não que negou. Não negou, renegou. Exatamente, porque teve aqueles que negaram lá em cima e renegaram aqui embaixo. E teve aqueles que receberam de primeira mão. Sardes negou. E aqui está falando aqueles que não renegar. Aqui, ó. Fala aqui, ó, no 9. E aquele, porém, que me houver renegar diante dos homens, viu? Renegado, porque compreendeu que Micael é Yahshua Micael, viu? Que subiu. E ele será negado, não está falando aqui renegado, ele será negado, né? Isso. Aí fala assim, e quem tiver renegado, será renegado. Porque já foi negado uma vez, foi o quê? Riscado o nome. E quem manter a dúvida, o descrédito da palavra, mesmo vendo a nossa partida, vai ser o quê? Vai manter riscado no livro da vida. E fala assim, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, porque ele julga com justiça. Ele está aqui pregando que ele recebeu as vestes, o manto, o nome, a missão. Mas tem aqueles descendentes de Adão, e ele julga com justiça. Aí fala, aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito, não lhe será perdoado.
Por quê? Porque vai haver aqueles que vai o que? Adorar a besta. Vai adorar a besta e vai o que? Vai blasfemar juntamente com a besta. E aqueles, irmão, que compreender que Micael recebeu as vestes, o manto e a missão, e continuar na insistência de perseguir o povo de Yahweh, não vai haver perdão, irmão, porque agora a conversa vai ficar mais dura. Entende, irmão? O sol vai brilhar 7 vezes mais forte. Não vai ser mais aceito igual foi aceito na era de Esmir. Eles vão até ser mortos, mas logo depois não vai haver escapatória. Aí no 11 fala assim: quanto a vós, conduzirem a sinagoga perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que vos defender, nem o que dizer, pois o Espírito de Yahweh vos ensinará naquele momento o que deves dizer. Porque remetendo, irmão, remetendo o quê? Remetendo aqueles de Laodiceia, que vão o quê? Ser conduzidos e perseguidos. E você vê que logo depois ele conta essa parábola. Aqui, ó, Lucas 12, 13 fala assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dizei ao meu irmão que reparte comigo a herança. Ele respondeu: homem, quem me estabeleceu juiz ou da vossa partilha? Depois lhe disse: pecavei-vos cuidadosamente qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada pelos seus bens, é assegurada pela fé. Pela fé assegura os bens de que não se vê. É pela fé, irmão, não é pelos bens, mas pela fé. Isso que assegura a nossa vida. Aí fala assim: contou-lhe uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletiu: o que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei: demolirei meu celeiro, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Porque é aquilo, irmão, do mensageiro de Laodiceia. Mensageiro de Laodiceia, ele vai o quê? Vai estocar, mas não vai estocar aquilo que provém. Vai estocar dinheiro. Porque se caso eu não for digno, eu vou ter o que me sustentar, se eu for o quê? Reprovado. Mas ele foi estabelecido, irmão, para o quê? Ministrar na era de Laodiceia. E ele faz o quê? Ajunta riqueza terrena. E fala assim, e você vê que fala assim: você está nu, mostrando que é um descendente de quê? Um descendente de Eva. Um filho de mulher. Nu. E faz aquilo que não provém, aquilo que não lhe pode sustentar, não ajuda aquilo que pode sustentar a sua alma.
Aí fala aqui, viu, que uma parte fala para aqueles resto e remanescente, logo depois entra para o mensageiro de Laodiceia. Aí fala assim, ó, e depois pensou, Lucas 12, 18, fala, depois pensou, eis que o que farei, demolirei meu celeiro, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens, e direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos, e repousar, comer, beber e regala-te. Viu? É abastardo. Mas Iau lhe diz, insensato. É abastardo, mas Iau lhe diz, insensato. Nessa mesma noite, certear, reclamar da alma. E as coisas que te acumulaste, de que serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouro para si mesmo, e não é rico para com Iau. Aí fala aqui, irmão, no 22, só para concluir. Depois disse a seus discípulos, por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que há vez de comer, nem com o corpo, quanto ao que há vez de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam e nem colhem, não tem celeiro e nem depósito, mas Iau os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Aí fala, considerai os lírios, como não fiam, nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Iau veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançado no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe o que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Gratidão, papai, irmão, por essa palavra. Essa é a palavra, buscai o que? As coisas do alto. Isso aí está falando para nós, porque começa a falar para o quê? Para os primogênitos. E depois fala primeiro para as primícias das primícias. Cautelai-vos do fermento dos fariseus. E depois fala para todo o resto do povo. Viu? Não é se preocupar com o que há vez de vestir, nem o que comer. Entende? Porque Iau não alimentou por esse período aquelas aves impuras. Imagina quando nós estiver lá em cima, ele vai nos dar com abundância, e nós vamos compartilhar com essa terra, e vai haver vida prolongada. Vida prolongada nessa terra, irmão. Você vai abrir as janelas dos céus, né, meu? Não, aí vai ser, quando chegar o milênio, irmão, vai ser aberta as portas. A janela vai ser até um momento em que até ser entregue e acabar o quê? O tempo da figueira, para se cumprir. Exatamente, entende, irmão? Quando se cumprir os 80 anos da figueira, aí vai vir o cavaleiro que julga e combate com justiça. Aí vai haver o quê? O começo do reino milenar.
E vai ser um começo com muita mudança. Os anos de vida vai ser prolongados. Por quê? Porque Yahweh vai nos dar de alimentar. E nós vamos compartilhar o pão com o próximo. Se as aves que estão lá estão sendo alimentadas, elas estão recebendo, estão tendo até mesmo inspiração. Imagina nós, que vale muito mais do que aqueles corvos. Nós vamos ser, irmãos, instruídos e capacitados em nome de Yahshua mais e mais, assim como está começando aqui embaixo, irmão. O Espírito já está mostrando o que Ele quer fazer conosco. Ele já está mostrando, começando aqui por baixo. Já está nos alimentando e mostrando. Não seja um fraco na fé. Não murmures. Mas seja grato. E receba aquele que leva o nome. Porque aquele que recebe esse que um dia já foi criança, recebe o próprio Yahweh. E alcança o favor de Yahweh. E nada lhe faltará. Assim seja, irmão. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal em nome do Papai Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Que a nossa amada irmãzinha venha receber a vitória. Que ela venha receber a vitória. E venha nos alegrar com uma boa notícia. Em nome de Yahshua o Mashiach. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. E assim seja.